Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que seja tudo bem com você, com a sua casa, com seus negócios, com sua família. Mas nesse momento a gente vai continuar o nosso estudo ainda no livro de João, capítulo 7, agora no segundo tópico desse capítulo, Jesus na festa dos tabernáculos. Para você que chegou pela primeira vez, que Deus abençoe você. Amém? Versículo 10. Nos versículos anteriores, estava falando aqui sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Eles tentando influenciar Jesus e ir para a festa para a festa dos judeus, né, a festa do tabernáculo, por motivos irônicos, por motivos de tentar fazer com que Jesus se revele aquilo que eles nem acreditavam que Jesus era, né? Então eles insinuam a que Cristo deveria ir, porque era um lugar que ia ter muita gente e era a chance ideal para ele se mostrar, para ele se revelar para os seus apóstolos, seus discípulos. E Jesus disse que não, que ainda não era chegado o tempo. E Jesus permanece ainda 2 dias sem descer para lá para a Judéia, para a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, ou das colheitas. Mas depois ele decide ir. E é isso que nós vamos ver. Jesus não mentiu, nem omitiu. Ele simplesmente não foi no tempo que os irmãos tentaram influenciar ele aí. Ele tinha na mente que iria sim. Porque, como eu falei no vídeo anterior, Jesus não perdia uma festa no templo. Todas as festas ele se fazia presente. Mas era do tempo dele, da forma dele, e a forma que ele ia era uma forma legítima. Era uma forma ideal, era uma forma que realmente era verdadeira. Porque os demais, inclusive os seus irmãos, iam para qualquer outro motivo, menos para algo mais legítimo, que era o memorial daquilo que representava, daquilo que verdadeiramente representava aquelas festas. Então, mas Jesus foi. E olha só o que aconteceu. Versículo 10. Mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ou seja, Jesus foi. Por que Jesus foi não publicamente, mas em oculto? Porque ele sabia exatamente o plano dos judeus. E o plano dos judeus era esse: encontrá-lo e matá-lo. Isso está no versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, o capítulo já dá a resposta. O primeiro versículo desse capítulo já dá a resposta do versículo 10. Porque queriam matá-lo, que eram os líderes religiosos. Então, ele foi ali oculto, não quis se revelar, não quis se mostrar, porque Jesus, ele sabia exatamente o tempo para tudo. Ele estava com medo, Grazi, ele estava com medo de morrer. Não é isso, é porque ele não era apressado para antecipar aquilo que só no tempo de Deus deveria acontecer. Aquilo não era o tempo dele morrer, ainda não estava em tempo, mas ele se protegia para não antecipar momentos, né, e desequilibrar um projeto que era de Deus. Porque às vezes, por falta de equilíbrio espiritual e emocional, às vezes por causa de um pouco mais de paciência e um pouco mais de discernimento, a gente atropela o tempo de Deus. A gente põe a perder um propósito, a perder um projeto de Deus na nossa vida. E isso a gente pode levar como exemplo Sara e Abraão. Deus prometeu um filho a Sara e Abraão. E ela se antecipou, né, influenciou ele e trouxeram o H para dentro de uma história que era só deles. E houve um problemão, entendeu? Então Jesus, ele era equilibrado emocionalmente e espiritualmente e esperava o tempo de Deus. O versículo 11 vai dizer: ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam onde ele estava. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Um dizia, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Então, olha como Jesus, esse capítulo todo só fala de Jesus. Uns falando contra, outros falando a favor, uns procuravam ele, nem se divertiram, nem aproveitaram a festa, nem aproveitaram para celebrar o momento, porque eles estavam preocupados com Jesus. Onde estava Jesus? Cadê ele? O que ele está fazendo que não apareceu até agora? Um dizia, ele é bom, ele é muito bom, reconhecimento, ele é bom. Outro dizia, não, ele é um enganador, está enganando o povo. A incredulidade falando. Então, que fosse para
para criticar ou que fosse para elogiar, Jesus estava em evidência em todos os lugares. Fosse no meio político, no meio religioso, no meio do povo, do povão, ele estava em evidência, todo mundo falava, aclamava, se que fosse mal, que fosse bom, mas Jesus sempre estava ali na boca do povo. No versículo 13, para encerrar esse bloco, vai dizer: entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então, esses líderes religiosos, eles tinham poder, uma autoridade tão grande em cima das pessoas que as pessoas tinham medo dele. Tinham medo de se revelar que eles eram seguidores, porque quem se revelava, seguidores de Jesus, era expulso das sinagogas e do templo, não tinha mais vínculo com eles. Então, não poderia de forma alguma dizer que era o seguidor de Jesus. Então, as pessoas tinham medo de se declarar abertamente, tinham medo das consequências. Porque se alguém falasse, nossa, ali se tornariam inimigos do templo, inimigos da sinagoga. Por isso que eu digo, Jesus estava em evidência. Esse capítulo mostra claramente que Jesus se tornou o assunto em Israel. No meio dos judeus, no meio dos pagãos, no meio dos que não criam, no meio dos soldados romanos, todo mundo só falava no Senhor Jesus. E não é diferente com a nossa vida. Se algum dia nós estamos no anonimato, sem ser reconhecido por nada, de qualquer nada, mas soprar um vento e esse vento vier e levar o nosso nome aos quatro cantos da nação, meu amigo, pode ter certeza, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Porque as críticas virão construtivas e pior, as destrutivas. Ao ponto mesmo de te matar, de me matar. Por isso que nós temos que crer que Jesus, tudo que ele passou foi por um propósito. E o propósito de Jesus estava acima de qualquer sentimento. Era aquele propósito de dizer assim, eu vou obedecer tudo que Deus mandou eu fazer. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.